Imagine a cena. Uma pessoa acorda, abre os olhos e, de repente, percebe que seu próprio nome se apagou da memória, e todos os rostos ao redor parecem completamente desconhecidos. Ela não se lembra do que aconteceu no dia anterior, do que comeu no almoço ou sobre o que conversou. Ainda mais perturbador é o momento em que, durante uma conversa, o fio do pensamento se rompe, e a pessoa esquece não apenas o que foi dito, mas também o próprio tema da discussão. Essa sensação de aprisionamento na própria mente, de perda da identidade, é capaz de infundir o mais profundo terror. O mais assustador é que algo assim pode estar acontecendo com alguém neste exato momento, passando despercebido. A perda de memória, a demência e a doença de Alzheimer são ladrões invisíveis. Eles roubam impiedosamente nossas lembranças, nossa história pessoal, nossa conexão emocional com as pessoas mais próximas. Esse medo se intensifica à medida que se atinge os 60, 65, 70 anos. Afinal, dificilmente haverá alguém que não conheça uma pessoa que já começou a esquecer coisas elementares. Quem nunca se deparou com a situação de um parente perguntar a mesma coisa várias vezes, sem sequer perceber? No entanto, existe um fato chocante. Pesquisas científicas recentes demonstraram que alguns medicamentos, tradicionalmente considerados comuns e seguros, são capazes de provocar exatamente esses estados. Aquilo que deveria curar doenças pode, imperceptivelmente, destruir a mente humana. A situação se torna ainda mais alarmante se considerarmos a seguinte estatística. Uma pessoa idosa de 65 anos toma, em média, de 6 a 8 medicamentos diferentes por dia. Isso significa que milhões de pessoas, sem suspeitar das consequências, podem estar acelerando sua própria perda de memória a cada comprimido. A seguir, será revelada a verdade sobre 12 medicamentos diretamente relacionados ao desenvolvimento de demência grave e perda irreversível de memória. Também será apresentada informação sobre um poderoso remédio natural, usado por séculos em sistemas médicos antigos, como a Ayurveda na Índia e a medicina tradicional chinesa. Essas culturas antigas possuíam segredos surpreendentes para fortalecer o cérebro, restaurar a memória e manter a mente jovem e clara. Milhares de pessoas são enganadas diariamente, tomando medicamentos que, sem o seu conhecimento, podem estar destruindo sua memória. Abaixo, os 12 medicamentos mais perigosos que destroem a memória. 1. Benzodiazepinicos. Esses medicamentos são frequentemente prescritos para ansiedade, insônia e convulsões. Eles aumentam a atividade do ácido gama-aminobutírico, GABA, um neurotransmissor inibitório que reduz a atividade cerebral geral. Com o uso prolongado, o cérebro se torna dependente desse efeito sedativo, levando à deterioração das funções cognitivas, incluindo memória, concentração e capacidade de aprender novas informações. Um estudo publicado no British Medical Journal mostrou que o uso regular de benzodiazepínicos aumenta o risco de desenvolver demência em até 79%. Sinais de alerta precoces incluem episódios mais frequentes de esquecimento, dificuldades notáveis de concentração e uma sensação de lentidão ou distanciamento durante o dia. 2. Antidepressivos tricíclicos. Usados na terapia de estados depressivos e dor neuropática. Caracterizam-se por uma ação anticolinérgica pronunciada, bloqueando a acetilcolina, um neurotransmissor-chave necessário para os processos de memória e aprendizado. O Journal of the American Medical Association relatou que o uso prolongado desses antidepressivos está associado a um risco significativamente maior de desenvolver demência. Os primeiros sintomas incluem diminuição da capacidade de concentração, lapsos de memória episódicos e desorientação temporária. 3 antihistamínicos de primeira geração. Utilizados para aliviar reações alérgicas e combater a insônia. Possuem forte ação sedativa e anticolinérgica, o que afeta negativamente as habilidades cognitivas, incluindo memória e processos de pensamento. Estudos mostram que o uso frequente desses medicamentos contribui para acelerar o declínio cognitivo em idosos. Os primeiros sintomas incluem dificuldade em lembrar nomes, manifestações frequentes de esquecimento e episódios de confusão mental. 4. Estatinas. Prescritas para regular os níveis de colesterol e prevenir patologias cardiovasculares. No entanto, também reduzem a síntese de colesterol nas estruturas cerebrais, o que pode potencialmente prejudicar a função neuronal. Um estudo publicado no jornal Geriatric Psychiatry and Neurology mostrou que alguns pacientes em uso prolongado de estatinas apresentaram distúrbios de memória e estados de confusão. Esses sintomas podem desaparecer após a interrupção do uso, mas quaisquer mudanças na saúde exigem discussão imediata com o médico. 5 medicamentos para incontinência urinária. Prescritos para a síndrome da bexiga hiperativa.
Também possuem um poderoso efeito anticolinérgico, prejudicando as conexões interneuronais e levando à deterioração das funções mnemônicas. Pesquisas mostram que seu uso regular aumenta a probabilidade de desenvolver distúrbios cognitivos e demência na velhice. Sinais precoces incluem esquecimento mais frequente e dificuldades em encontrar as palavras adequadas durante a conversa. 6. Opioids. Analgésicos potentes, frecuentemente prescritos para síndromes de dor crónica. Afetam o sistema nervoso central, bloqueando a dor, mas também podem provocar sonolência acentuada, estado de confusão mental e diminuição das capacidades mnemônicas. Estudos mostram que o uso prolongado de opioides pode afetar negativamente as funções cognitivas, dificultando o processo de memorização de novas informações e o aprendizado. 7 medicamentos para hipertensão, beta-bloqueadores. Usados na terapia da hipertensão arterial e patologias cardiovasculares. No entanto, podem diminuir o suprimento sanguíneo para o cérebro, causando deterioração da memória e redução da clareza dos processos de pensamento. Sinais preocupantes incluem dificuldades de concentração, lapsos de memória episódicos e uma sensação de fadiga mental constante. 8. Antipsychoticos. Encontram aplicação na terapia de transtornos psiquiátricos, incluindo esquizofrenia e transtorno bipolar. No entanto, com o uso prolongado, podem prejudicar o funcionamento normal do cérebro, diminuindo a atividade dos neurotransmissores necessários para a memória. Em idosos, o uso prolongado desses medicamentos está associado a um risco aumentado de desenvolver demência. Os primeiros sinais incluem dificuldades em lembrar eventos recentes e episódios de confusão mental. 9 medicamentos para refluxo gástrico, inibidores da bomba de prótons. Frequentemente prescritos para aliviar a azia e os sintomas de refluxo. No entanto, estudos mostram que o uso prolongado pode diminuir a absorção de vitamina B12, vital para a saúde cerebral. Níveis baixos dessa vitamina podem provocar confusão mental, deterioração da memória e aumentar o risco de declínio cognitivo. 10. Relaxants musculars. Frequentemente usados para aliviar espasmos musculares. No entanto, exercem um efeito depressor sobre o sistema nervoso central, provocando sonolência, estado de confusão e dificuldades de concentração. Sinais preocupantes incluem dificuldades em lembrar informações recém-adquiridas e uma sensação de lentidão nos processos de pensamento. 11. Medicamentos antiepilepticos, anticonvulsivantes. Encontram aplicação no tratamento da epilepsia e do transtorno bipolar. No entanto, podem ter um impacto negativo nas funções cognitivas, provocando lapsos de memória e lentidão na velocidade de processamento da informação. Estudos mostram que o uso prolongado desses medicamentos pode enfraquecer a capacidade de aprendizado e levar à deterioração das funções executivas do cérebro. 12 inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS. Embora sejam considerados mais seguros em comparação com os antidepressivos tricíclicos, em alguns casos podem provocar uma sensação de névoa na cabeça e problemas de memória. Estudos mostram que esses efeitos são mais frequentes em idosos e com o uso prolongado. Os primeiros sintomas incluem dificuldades de concentração e uma sensação de vazio na cabeça. Se uma pessoa estiver tomando qualquer um dos medicamentos listados e notar episódios mais frequentes de esquecimento, problemas de concentração ou confusão mental, é altamente recomendável consultar um médico imediatamente. Existem alternativas mais seguras que podem ser discutidas para minimizar o impacto negativo na memória. O objetivo desta informação não é assustar, mas sim fornecer conhecimentos importantes que muitas vezes permanecem inacessíveis ao público em geral. Compreender os riscos existentes é o primeiro passo para prevenir doenças graves no futuro e preservar uma mente saudável por muitos anos. Se a pessoa já notou uma deterioração em sua memória ou deseja proteger seu cérebro antes que seja tarde demais, deve prestar atenção às informações que serão apresentadas a seguir. Hábitos capazes de proteger o cérebro. Milhares de pessoas na velhice enfrentam um problema aterrorizante. Perdem o controle de sua consciência, esquecem onde estão, quem são, esquecem seus entes queridos. O mais triste é que isso poderia ter sido evitado. Existem hábitos simples, cientificamente comprovados, que fortalecem o cérebro e reduzem significativamente o risco de desenvolver demência e outras doenças neurodegenerativas. Abaixo, os melhores alimentos para o cérebro e a memória. Peixes marinhos gordurosos. Salmão, sardinha e atum são ricos em ácidos graxos ômega 3, de suma importância para a manutenção da saúde cerebral. Recomenda-se incluí-los na dieta 2 a 3 vezes por semana. 2. Abacate. Em sua composição,
estão presentes gorduras saudáveis, vitaminas e potássio. Ele proporciona uma poderosa proteção antioxidante às células neuronais. É aconselhável consumir 1 a 2 frutos por dia. 3 ovos. São fonte de colina, um composto criticamente importante para a síntese do neurotransmissor acetilcolina. Recomenda-se consumir 2 ovos diariamente. 4 mirtilos e outras frutas vermelhas. Contém poderosos antioxidantes e flavonoides. Recomenda-se consumir 1 xícara por dia. 5 azeite de oliva extra virgem. Em sua composição, foram encontrados polifenóis que contribuem para a redução de processos inflamatórios e melhoram as conexões entre os neurônios. Recomenda-se consumir 2 colheres de sopa diariamente. 6 brócolis, rico em vitamina K e antioxidantes. É aconselhável consumir 3 porções por semana, cozidas no vapor. 7 nozes, incluem ácidos graxos, vitamina e antioxidantes. Recoméndase consumir 3 a 5 noces diariamente. 8 cúrcuma. Em sua composição, está presente a curcumina, um poderoso antioxidante e um eficaz agente anti-inflamatório. Recomenda-se consumir 1 colher de chá por dia em combinação com pimenta preta. 9 chocolate amargo, acima de 70% cacau rico em flavonoides, que contribuem para a melhoria da circulação sanguínea no cérebro. Recomenda-se consumo moderado, entre 20 e 30 gramas por dia. 10 chá verde, por sua vez, contém compostos valiosos, como catequinas e L-teanina, que estimulam ativamente a atividade cerebral e reduzem eficazmente o nível de estresse oxidativo. Um estudo realizado pela Universidade de Basileia demonstrou convincentemente que o consumo regular de chá verde contribui para a melhoria das conexões entre os neurônios e fortalece significativamente a memória de curto prazo. Recomenda-se beber 2 a 3 xícaras desta bebida diariamente. Agora que o leitor recebeu informações exaustivas sobre produtos que contribuem para o fortalecimento do cérebro, é hora de considerar os hábitos cotidianos que podem tanto protegê-lo quanto, ao contrário, destruí-lo. Hábitos úteis para manter a memória e o funcionamento ideal do cérebro incluem: atividade física regular. Exercícios sistemáticos não só melhoram a circulação sanguínea no cérebro, fornecendo-lhe os nutrientes e oxigênio necessários, mas também reduzem eficazmente o nível de estresse e estimulam o crescimento de novos neurônios, o que é crucial para as funções cognitivas. Sono de qualidade. Sono suficiente e profundo é uma condição fundamental para a consolidação da memória, ou seja, a transferência de informações da memória de curto prazo para de longo prazo. Além disso, durante o sono, ocorre a remoção ativa de toxinas do cérebro, acumuladas durante o dia, o que previne seus efeitos nocivos nos neurônios. Aprendizado constante. O desenvolvimento intelectual contínuo, seja lendo livros, adquirindo novas habilidades ou tocando instrumentos musicais, ativa diversas áreas do cérebro, mantendo em forma e estimulando a neuroplasticidade. Meditação e gerenciamento do estresse. Práticas de atenção plena e métodos eficazes de combate ao estresse contribuem para a redução de processos inflamatórios no cérebro, que podem ser causa de distúrbios cognitivos e proporcionam proteção aos neurônios contra danos. Conexões sociais saudáveis. A interação ativa com amigos e familiares, a manutenção de fortes contatos sociais, reduz o risco de declínio cognitivo, pois estimula a atividade mental e o envolvimento emocional. No entanto, existem também hábitos que, ao contrário, destroem a memória e o cérebro. Estilo de vida sedentário. A falta de atividade física suficiente leva à diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que piora sua nutrição e acelera os processos de envelhecimento das estruturas neuronais. Má alimentação. O consumo excessivo de açúcar, gorduras trans e produtos ultraprocessados causa inflamação crônica no cérebro, o que afeta negativamente suas funções e contribui para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Uso excessivo de gadgets e redes sociais. A distração constante com dispositivos digitais e o fluxo interminável de informações nas redes sociais reduzem a capacidade de concentração, pioram a memória e afetam negativamente a capacidade geral de aprendizado. Abuso de álcool. O consumo excessivo de álcool leva a danos diretos aos neurônios e prejudica o funcionamento das áreas do cérebro responsáveis pela formação e armazenamento de memórias. Isolamento social. A ausência de contatos sociais plenos aumenta significativamente o risco de desenvolver depressão, que, por sua vez, é um dos fatores de risco para a demência. Se uma pessoa busca preservar sua memória e prevenir o desenvolvimento de doenças tão graves como o Alzheimer, ela deve começar a mudar seus hábitos hoje mesmo. Como estimular o cérebro com o máximo benefício? Existe uma expressão conhecida: quem não usa, perde. Essa afirmação se aplica plenamente também ao cérebro humano. Pesquisas científicas provam convincentemente:
Se o cérebro não recebe carga mental constante e adequada, ele começa a enfraquecer e se deteriorar gradualmente. Isso aumenta significativamente o risco de desenvolver demência e doença de Alzheimer. Um estudo publicado na renomada revista Neurology mostrou que em pessoas que regularmente exercitam seu cérebro através de atividades intelectuais, o nível de declínio cognitivo foi 75% menor em comparação com aquelas que levam um estilo de vida mental passivo. Outro estudo, realizado pela Universidade de Colômbia, confirmou que exercícios mentais sistemáticos podem aumentar o volume do hipocampo, uma área-chave do cérebro responsável pelos processos de memória, e também retardar o envelhecimento geral das estruturas cerebrais. Abaixo, apresentamos maneiras únicas e eficazes de estimular o cérebro e fortalecer a memória. Mudança de rotina. O cérebro humano tende a se acostumar com ações repetitivas, o que leva à diminuição de sua atividade. Fazer mudanças na rotina diária, como alterar o trajeto para o trabalho, escovar os dentes com a mão não dominante ou mudar a ordem de tarefas habituais, força o cérebro a trabalhar mais ativamente. Um estudo da Universidade de Exeter mostrou que tais mudanças aumentam a flexibilidade do pensamento e reduzem o risco de declínio cognitivo. Atividades ao ar livre em novos lugares. Explorar novos locais exige do cérebro maior atenção, ativação da memória espacial e orientação. Caminhadas por trilhas desconhecidas, exploração de novos bairros urbanos ou viagens. Tudo isso ativa diversas funções cognitivas. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que caminhadas na natureza contribuem para a melhoria da criatividade e dos processos de pensamento. Dominar técnicas de memorização usadas por campeões de memória, métodos como o método dos Locke, associação de informações com locais específicos e a repetição espaçada melhoram significativamente a capacidade de memorização. Um estudo publicado na Psychological Science provou que a aplicação dessas técnicas melhora a memorização de informações em 80%. Ouvir música complexa e distinguir instrumentos. A música clássica e o jazz, devido à sua estrutura complexa, ativam áreas do cérebro responsáveis pela atenção e reconhecimento de sons. Cientistas da Universidade de Helsinki descobriram que ouvir música estimula o córtex pré-frontal e melhora a memória. Desenvolvimento da inteligência emocional. O cérebro processa não apenas informações lógicas, mas também emoções. Trabalhar as próprias emoções, o autoconhecimento e o desenvolvimento da empatia fortalecem as áreas do cérebro relacionadas à memória e à tomada de decisões. Um estudo realizado em Toronto mostrou que pessoas emocionalmente estáveis sofrem menos de doenças neurodegenerativas. Aprender novas habilidades manuais. Atividades como desenhar, modelar, trabalhar com madeira ou jardinagem ativam a motricidade fina, estimulam a criatividade e os processos de pensamento. O Instituto Max Planck estabeleceu que o trabalho manual contribui para a melhoria das conexões neurais e previne a perda de memória. Prática diária de atenção plena. Em condições de constantes distrações, nossa concentração frequentemente diminui. Focar em uma única ação, seja comer, caminhar ou conversar, ajuda a melhorar a atenção. Pesquisas de Harvard provaram que a prática da atenção plena melhora em 45% a capacidade de memorização. Uso de aromas para estimular o cérebro. Certos cheiros têm a capacidade de ativar áreas do cérebro responsáveis pela memória e aprendizado. Óleos de alecrim, hortelã e lavanda, por exemplo, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Um estudo publicado na Frontiers in Aging Neuroscience mostrou que o aroma de alecrim melhora a memória em 15%. Escrita criativa. Inventar histórias, escrever poemas ou manter um diário pessoal estimula a criatividade e contribui para o fortalecimento da memória de longo prazo. A Universidade de Cambridge estabeleceu que a escrita criativa melhora a neuroplasticidade e promove a formação de novas conexões neurais. Prática de visualização. Imaginar imagens detalhadas, lugares, cheiros e sons ativa as mesmas áreas do cérebro que são responsáveis pela memória e imaginação. Um estudo realizado em Berkeley provou que a visualização ativa as mesmas regiões cerebrais que eventos reais. Se uma pessoa busca preservar a juventude da mente, proteger-se de diversas doenças e levar uma vida plena e vibrante em qualquer idade, deve começar a implementar essas práticas hoje mesmo. Mesmo pequenos passos podem levar a grandes e significativos resultados. A receita secreta das culturas antigas para fortalecer a memória e proteger o cérebro. Por muitos séculos, civilizações antigas possuíam conhecimento sagrado sobre a longevidade mental. Na Índia, a medicina ayurvédica utilizava ativamente ervas poderosas para aumentar a clareza mental e proteger contra várias doenças cerebrais. Na China, a medicina tradicional prescrevia tônicos especiais, visando fortalecer a mente e preservar a memória. Mesmo em idade avançada,
Os povos do Mediterrâneo combinavam alimentos ricos em antioxidantes para manter seus cérebros jovens e ativos. O que a ciência moderna descobriu apenas recentemente, essas culturas já sabiam e aplicavam há milhares de anos. A natureza contém compostos surpreendentes capazes de proteger o cérebro, melhorar a memória e até mesmo promover a recuperação de danos causados pelo envelhecimento natural. Apresentamos uma receita poderosa, inspirada nesses conhecimentos antigos. Ela une ingredientes naturais que estimulam eficazmente a atividade mental, melhoram a circulação sanguínea nas estruturas cerebrais, combatem processos inflamatórios e fortalecem significativamente a memória. Ingredients: 1 colher de chá de cúrcuma em pó ou um pequeno pedaço de cúrcuma fresca. 1 pitada de pimenta preta. 1 colher de sopa de mel natural. Meio colher de chá de canela em pó. Medio coler de chá de jengibre ralado. 2 coleres de sopa de suco de limão fresco. 250 ml de água morna ou chá verde. Modo de preparo. 1. Aqueça a água, sem deixá-la ferver. Se desejar, pode preparar chá verde e usá-lo em vez de água como base da bebida. 2. Adicione a cúrcuma, a pimenta preta, a canela e o gengibre. Misture bem todos os componentes até sua completa dissolução. 3. Despeje o suco de limão fresco e o mel natural. Misture novamente até obter uma bebida homogênea. 4. Beba a bebida preparada imediatamente, preferencialmente morna. Como usar? Recomenda-se beber esta bebida diariamente pela manhã, em jejum ou antes de dormir, para maximizar seu efeito benéfico. Para obter um resultado notável, é aconselhável consumi-la por pelo menos 30 dias consecutivos. Para manter o efeito a longo prazo, pode-se tomar de 3 a 5 vezes por semana, de forma contínua. Contraindications: A bebida não é recomendada em casos de gastrite grave ou úlcera, devido à presença de gengibre e pimenta, que podem irritar a mucosa. Pessoas com diabetes devem controlar cuidadosamente o nível de açúcar no sangue ou substituir o mel por outro adoçante natural seguro para sua condição. Mulheres grávidas devem consultar um médico antes de começar a consumir esta bebida. Benefícios dos ingredientes para o cérebro e a memória. Cúrcuma. Contém curcumina, um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, que protege ativamente os neurônios e reduz o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Um estudo publicado no American Journal of Geriatric Psychiatry mostrou que pessoas que consomem cúrcuma regularmente apresentam melhora na memória e no humor. Pimenta preta. Em sua composição, está presente a piperina, que aumenta significativamente a absorção da curcumina, elevando sua biodisponibilidade em até 200%. Ela também contribui para a neuroplasticidade, o que é criticamente importante para os processos de memória e aprendizado. Mel natural, rico em antioxidantes naturais, que combatem eficazmente os radicais livres, prevenindo a destruição dos neurônios. Um estudo no Journal of Medicinal Food provou que o mel reduz o estresse oxidativo no cérebro, um dos principais fatores que levam à deterioração da memória. Canela. Contribui para a melhoria da circulação cerebral, reduz processos inflamatórios e protege os neurônios do envelhecimento precoce. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que a canela impede o acúmulo de beta-amiloides, associados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Gengibre. Estimula a circulação sanguínea e oferece proteção contra inflamações que podem causar declínio cognitivo. Estudos publicados em Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine mostram que o gengibre melhora a memória de trabalho e as funções cognitivas gerais em adultos. Suco de limão. É uma rica fonte de vitamina C, necessária para a produção de neurotransmissores que regulam o humor e a memória. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que baixos níveis de vitamina C estão associados a um risco aumentado de distúrbios cognitivos. Chá verde, opcional, contém L-teanina, um aminoácido que contribui para a melhoria da clareza mental e a redução do nível de estresse. Cientistas da Universidade de Basileia descobriram que o chá verde fortalece a conexão entre os neurônios e melhora a memória de curto prazo. Esta receita representa um verdadeiro tônico para o cérebro. Se uma pessoa busca proteger sua memória, melhorar suas capacidades de pensamento e manter a clareza mental por muitos anos, deve incluir esta bebida em sua vida diária hoje mesmo. A saúde do cérebro está nas mãos de cada um. Existem escolhas que fortalecem a mente e protegem contra doenças, e há erros que destroem a memória imperceptivelmente. Agora que este conhecimento foi adquirido, ele deve ser usado para o próprio bem. É importante compartilhar esta valiosa informação com aqueles que se ama. Muitas pessoas não estão cientes desses aspectos importantes e podem estar em perigo.
Cada um pode se tornar uma ponte que trará saúde e conhecimento aos outros.